Bom, mas vamos lá, né? Aham. Vamos lá. Então, eu vou apresentar do jeito que está aqui, que depois eu vou compartilhar. Na verdade, o PPT, ele está em PDF e já está na aula da semana passada, tá? É só a continuação. Eu só dividi aqui o arquivo porque está muito pesado para abrir. Bom, então vamos lá. Então, na semana passada, eu falei sobre o tecido epitelial, né? Então, o que é o tecido epitelial? Todo aquele tecido que faz o revestimento tanto externo como interno do organismo. Quando eu falo interno, assim, ele revestindo, por exemplo, tubos, né? O sistema digestório, o sistema respiratório, tá? Ele também faz parte de glândulas. O que vocês estão vendo agora? O que vocês estão vendo agora? O que está na tela? No meu tá metade da tela, professor. Agora tá na metade. Uhum. Tá, então vou ter que deixar assim mesmo, porque... Bom, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre tecido conjuntivo. É mais ou menos aqui eu no slide, né, tem uma figura aqui, e que essa publicação foi de 2018, em março de 2018, então é mais ou menos um ano publicado, e eles falaram assim, que um novo órgão no corpo humano foi descoberto, né, e que na verdade esse novo órgão não é bem um novo órgão, né, muitos pesquisadores já estudavam esse tecido, só que ele apresenta uma grande complexidade, ele apresenta-se de diversas formas, e então eles consideram um órgão novo porque, na verdade, um tipo desses, um tipo, né, dentro do tecido conjuntivo, tem uma grande importância no sentido de promover a nutrição de outros tecidos, né, e além dele fornecer sustentação, né, para outros tecidos também. Então, por isso que eles colocaram, é o novo órgão do corpo humano. E assim, não é um tecido, né, no caso que a gente já vai ver o tecido conjuntivo, tem um tipo específico lá que ele não é bem assim, por exemplo, a gente pega tecido muscular, né, a gente sabe o que é um tecido muscular, pega um tecido ósseo, a gente sabe o que é o tecido ósseo. O tecido conjuntivo, ele é amorfo, dependendo do tipo de tecido, ele é bem amorfo, tá? Então, eu até coloquei um link aqui do artigo, se vocês tiverem curiosidade, para acessar e entender do que ele se trata. Então, essa imagem aqui, né, do lado rosa, ele mostra a microscopia óptica comum, o tecido foi tratado, e a gente tem a microscopia de luz, e aqui a luz polarizada, né? Então inverte-se a polaridade da luz, e aí você coloca lá, você cora esse tecido com uma técnica específica e ele fica, dependendo do material, ele fica brilhante, né? Porque polariza a luz. Técnica muito bonita também. Bom, então qual que é a função do tecido conjuntivo, né? Então ele tem a função de ligar, sustentar, fortalecer outros tecidos corporais, né? Então, ele vai proteger e isolar órgãos internos, é responsável pela compartimentalização de estruturas, está relacionado com o transporte, que no caso é o sangue, e localização energética, que é o tecido adiposo. Então, a gente vai perceber aqui que esse tecido conjuntivo, existem vários subtipos, né? E aí ele vai apresentar determinadas funções, mas tem um tipo específico aqui que ele vai promover isso aqui, ó, ligação, sustentação e fortalecimento de outros tecidos corporais. E aí, da onde que surge o tecido conjuntivo, né? Então, na aula passada, falei, primeiro tem o ovócito e o espermatozoide, né? Eles se juntam como um zigoto.
a partir deste zigoto, ele começa a se dividir, né? As células começam a se dividir e tal. E foram inicialmente três folhetos embrionários, tá? Que é o ectoderma, mesoderma, aqui tá errado, né? Mesoderma, ectoderma e endoderma, tá? E aqui o tecido conjuntivo, então, ele tem origem desse folheto intermediário. Gente, eu vou pedir para vocês desligar, mutarem o microfone, porque tá tendo interferência aí, tá bom? Vamos ver se eu consigo aqui. Acho que eu não consigo fazer isso. Então, continuando, vocês podem me interromper, tá? Pode fazer a pergunta na hora que vocês quiserem. Aí, aqui, então, ele surge do folheto intermediário, que é o mesoderma, né? E a partir dessas, independente do folheto, eles vão dar origem a um tipo celular que são as células mesenquimais. Essas células mesenquimais é como se fossem as células primordiais, né? São as células tronco. Tá cortando. Professora. Oi. Tá cortando? Professora, tem um áudio de fundo também, professora. Não é daqui. Deixa eu ver se tem alguém. Todo mundo mutado aí? Não, tem gente que não tá mutado. Agora mutou. Então, voltando aqui. Então, essas células do mesoderma, ela vai dar origem às células mesenquimais. A célula... Microfone. Tá? O áudio tá robótico. Ah, meu Deus. Espera aí um minutinho só, gente. Já vê. Oi. É que eu tô longe do UVA. Eu vou ter que arranjar um lugar mais próximo do Wi-Fi. Bom, então voltando aqui, né? Então as células mesenquimais é como se fossem as células tronco, tá? Então essas células tronco que vão dar origem a outros tipos celulares, tá? Então existem dessas células primordiais, e aí essas células primordiais, elas sofrem um processo que é chamado de diferenciação celular, e aí elas se transformam, né, pode se transformar, por exemplo, em célula muscular, célula óssea, neurônio, tá? Então vão formando diferentes tipos de tecidos, a partir destas células mesenquimais. Aí, estas células, dependendo da fase no qual elas estão, elas recebem denominações diferentes, tá? Então, por exemplo, a partir das células mesenquimais, elas maturam para uma célula que, no sufixo da palavra, recebe o termo blasto. Né? Então, a gente tem aqui fibroblasto, condroblasto, osteoblasto. São células imaturas que foram provenientes de células mesenquimais. Tá? Então, aí elas vão se diferenciando. E aí, elas são células imaturas e são capazes de produzir algo. Né? São capazes de produzir, por exemplo, células ósseas, né? Que são os osteoblastos, vai produzir osso. Condroblastos são células que produzem cartilagens. Fibroblastos produzem produzem fibras, tá? Nos tecidos. Então, é uma fase da célula, tá? E depois ela vai ficar madura, né?
Durante essa fase aqui, ela é capaz de realizar divisão celular e secretar a matriz. Quando eu falo secretar a matriz extracelular, é isso, é osso, cartilagem, fibras, né? Então, depende do material. Oi? Oi? Quem tá falando? Tem alguém falando e tem algo ligado aí. Tudo bem? Tá, então essas... Pausa aí. Tá, né? Eu vou fazer o seguinte depois, gente. Se ficar muito ruim, eu gravo essa aula só no áudio e no PPT e compartilho lá, que eu acho que é melhor, tá bom? Bom, então aqui essas células são capazes, então, de fazer divisão celular, né? Então, significa que elas vão multiplicando, né? Essa divisão exponencial, de uma célula para duas, para 4, de 4 para 8, para 8 para 16, de 16 para 32 e assim vai, tá? Então, as células vão se multiplicando exponencialmente dessa forma. Quando a célula fica madura, ela deixa de receber aquela denominação blasto e recebe o termo cito, tá? Então, célula madura é cito. Então, imagina uma pessoa, né? Imagina que nós, humanos, temos etapas de vida, né? E os blastos são a fase jovem. Aí, quando a pessoa fica madura, né? Quando ela chega lá nos seus 40, 50 anos, ela vira um cito, tá? Então, uma vez que a matriz... E aí, esse cito aqui, ela vai... Quando a célula está madura, o que acontece com essa célula? Ela deixa de produzir tanta matriz óssea. Ela já não é tão reprodutiva assim, né? Então, uma vez que a matriz tenha sido produzida, as células se diferenciam, sim, em células maduras, e cujos nomes terminam em cito, é que eu acabei de falar, né? E aí, estas células, elas atuam principalmente na manutenção da matriz extracelular, tá? Então, ela vai fazer mais a manutenção. Então, o blasto produz alguma coisa, e o cito vai promover a manutenção deste tecido. E as atividades, então, as atividades anteriores ficam reduzidas, tá? Então, aqui a gente tem... O que o tecido conjuntivo precisa ter para ser um tecido conjuntivo, né? Então, ela sempre vai ter uma matriz extracelular. O que é matriz extracelular? Todo aquele material que fica fora da célula. É algo que a célula produz. Tá? Então, a matriz extracelular é algo que a célula produz. Então, e aí esse material pode conter fibras de proteínas e substância fundamental. Tá? Então, uma matriz extracelular é tudo que está fora da célula. E esse material pode conter proteínas, né? Fibras. As fibras formadas de proteínas e uma substância fundamental, e essa substância fundamental é amorfa. A gente já vai ver o que é, tá? E as células, né? Então, existem vários tipos de células fazendo parte deste tecido conjuntivo. Aí, quais são esses tipos de células, né? Então, eu vou citar aqui. E aí tem a função, tá? Então, a gente tem os fibroblastos, lembrando que os fibroblastos são células que produzem, né, fibras. E lembrando que as fibras que são produzidas no nosso corpo é proteína, é formado de proteína, tá? Então, são carreiras de proteína. E substância fundamental, que é o material onde ele está mergulhado. Os macrófagos, né? Então, macrófago, ele é importante, por quê? Porque ele faz o quê? O mecanismo de defesa,
do tecido conjuntivo, tá? Então, o macrófago, ele faz um mecanismo chamado de fagocitose. Ele engloba, por exemplo, a bactéria ou um micro-organismo, outro micro-organismo que esteja no ambiente ou partículas estranhas, ele vai lá, engloba e digere esse material, tá? Então, ó, por isso que ele se acumula em locais de infecção e inflamação, né? Como se fosse lá os nossos soldadinhos, né? Vão defender o nosso organismo naquele local onde houve uma lesão. Os plasmócitos, eles secretam anticorpos, né? Então, a gente está precisando muito de plasmócito nessa época do corona, né? Porque eles serão responsáveis pela produção do anticorpo, principalmente do coronavírus, agora neste momento. Né, mas no geral eles produzem anticorpos. Os mastócitos, que tem grande quantidade nos vasos sanguíneos, ele produz uma substância chamada de histamina, tá? Então, histamina, né? Então, a gente acaba recordando em aqueles processos alérgicos, né? Então, às vezes a pessoa apresenta um estado alérgico, e aí o médico passa lá um anti-histamínico. Né, o que o anti-histamínico vai fazer? Ele vai reduzir a quantidade de histamina que está lá presente no organismo por causa de uma reação a alguma substância que esteja na corrente circulatória, tá? Os adipócitos, né? Então, adipócitos são aquelas células que armazenam os triglicerídeos. Se vocês estão em isolamento social, distanciamento social, e estão bastante tempo em casa e não estão fazendo atividade física, os adipócitos só aumentando de tamanho, né? Então, ele é local de armazenamento dos triglicerídeos. Os leucócitos, né? Então, os leucócitos são células que migram para o local de infecção, principalmente em relação a parasita, tá? Então, às vezes o médico, você está com uma suspeita de algum processo infeccioso, né? Dependendo do tipo celular, porque a gente faz um hemograma, né? O hemograma completo. No hemograma completo aparecem lá os tipos, né? De células que estão presentes no sangue. Então, dependendo do tipo celular, ele vai indicar ou é por infestação parasitária ou por infestação bacteriana, né? Tem diferenças lá na presença de células que estão defendendo o nosso organismo. Então, já é um indicativo, né, para o médico lá, é bacteriano ou parasitário. E aqui está o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo, essas células em roxinho, alguns dizem que ele tem o formato estrelado, tá? Então, são os fibroblastos, e aí eles serão responsáveis pela produção das fibras, são fibras de proteína. Os macrófagos, né? Tem macrófago aqui, que são esses em amarelo, que estão relacionados com o mecanismo de defesa. As outras células do sistema imune, uns produzindo histamina, outros produzindo anticorpos. Aqui, essa célula redonda, com conteúdo amarelo dentro, é o adipócito, tá? Então, é o adipócito. Sim. Essa tela não está aparecendo, está aparecendo anterior ainda. Não foi? Agora sim. Tá. Então, voltando aqui. Isso aí, gente, vamos me falando, senão não vou saber, tá? Então, aqui a gente tem as células do fibroblastos, que tem a forma de estrela, que está em roxinho. As células de defesa aqui, os macrófagos, que engolfam ou englobam as bactérias e micro-organismos estranhos que possam estar lá. Os mastócitos são essas células aqui, que parecem cheio de bolinha, né? Que produzem a histamina, e as outras células que produzem anticorpo. Aqui a gente tem essa célula aqui, que é redondinha, que tem um conteúdo amarelo dentro, que é o adipócito, tá? Que é fat cell, né? Que armazena o triglicerídeo.
E essa rede de fibra, então, essa rede que a gente está vendo aqui são as fibras, tá? Então, tem um monte de fibra aqui nesse meio do tecido conjuntivo. Aqui mudou o slide. Então, aqui a gente tem uma imagem histológica, né, mostrando as fibras e as células, né, que formam parte desse tecido conjuntivo. Tá? Então, cada tipo de tecido conjuntivo vai ter a sua propriedade, né, porque cada um, a gente já vai ver quais são os tipos de tecido conjuntivo. Então, o que tem na matriz, além das células? Né, que são essas estruturas aqui. Ela tem um elemento chamado de substância fundamental. Então, onde que está a substância fundamental aqui, nessa imagem? Né, na verdade, a substância fundamental, ela é esse conteúdo que está entre as fibras e as células. Né? Neste caso, não está mais porque foi tratado, né? Mas ela estaria aqui nesses espaços, preenchendo o espaço entre as células e as fibras, tá? Então, aí no caso, elas podem também apresentar consistência líquida, semilíquida, gelatinosa ou calcificada, tá? Então, pode variar muito a substância fundamental, que é secretada pelas células. Professora, eu não entendi. O que é essa substância fundamental nessa imagem? É o que? É o roxo? O que é? Não, os risquinhos aqui, cada risquinho desses são as fibras. A substância fundamental, ela estaria nesses espaços, o que está sendo ocupado entre as células e as fibras. Quer ver um tecido conjuntivo que é fácil da gente... Não é fácil, não, mas para vocês entenderem melhor. Já compraram um peça de carne, né? Já foram no açougue e compraram uma peça de carne. Quando compra-se uma peça de carne, tem uma substância gelatinosa em volta da carne. Não sei se vocês já perceberam essa substância. A substância não, esse material. Tem um aspecto gelatinoso. Aquilo é tecido conjuntivo. Tá? E aí a substância fundamental é essa coisa meio gelatinosa. Pode ser, né? Nesse caso aqui, pode ser essa consistência gelatinosa que envolve uma parte do músculo, tá? Eu tô falando da peça do açougue, mas assim, é só para vocês entenderem, né? Porque a estrutura bovino, né? Algumas estruturas são muito parecidas com a nossa. Então, aqui a gente tem a substância fundamental, ela pode ser líquida ou de diferentes consistências. Mas aí quando eu for falando, acho que isso vai clareando melhor, tá? Então, a substância fundamental, ela sustenta as células e as mantém unidas, armazena água e fornece o meio pelo qual as substâncias são trocadas entre o sangue e as células. Tem participação ativa no desenvolvimento dos tecidos e contém conjunto de grandes moléculas com combinações complexas de polissacarídeos e proteínas, no caso, o ácido hialurônico. Dependendo do tipo de tecido conjuntivo, essa substância fundamental, então, ela é um meio aonde as substâncias passam do sangue para o tecido. Por exemplo, então a gente tem um vaso sanguíneo, né? Assim, adjacente ao vaso sanguíneo, a gente, por exemplo, pode ter células musculares. Então, entre a célula muscular e o capilar, existe o tecido conjuntivo. E esse tecido conjuntivo é a substância fundamental. Então, ali é um meio que precisa ser aquoso, precisa ser líquido, então por isso que tem muita água. Para quê? Para que os íons, lembram dos elementos químicos, né, no primeiro dia de aula? Para que esses elementos químicos possam ser transportados de uma área para outra da célula, tá? Senão esses átomos, os íons e moléculas, elas
elas não têm uma forma, né, de condução, tá? Por isso que a gente fala, quantos por cento de água nós temos no corpo, né? Quanto mais jovem, mais água. Então, quanto mais jovem, em torno de 90%, 85% de água. E à medida que a gente vai envelhecendo, a quantidade de água vai diminuindo, vai ficando em torno dos 70%. Então, essa água, ela serve para isso, né? Para que as reações químicas possam acontecer neste meio aquoso. Então, aqui a gente tem, dentro dessa substância fundamental, o elemento mais importante, a proteína mais importante que está lá é o ácido hialurônico. Aqui, só para ilustrar para vocês a molécula, tá? Assim, não precisa decorar nada, não. Só para vocês terem ideia de como que é a molécula. Então, aqui a composição química, né? Ela é formada, na verdade, por várias outras moléculas. Então, por exemplo, cada risquinho rosa aqui, o verdinho, o azulzinho, cada bolinha é uma proteína, tá? Aí ele forma uma proteína e aí, em combinação, parece até uma escova, né? Parece aquelas escovinhas de lavar a garrafa, né? A forma molecular dela é nesse formato, tá? E aqui a microscopia, né? Então, na microscopia, olha como que é o tecido conjuntivo, né? Como que é a matriz extracelular, parece uma rede de fibras, né? E, na verdade, essa rede de fibras é isso aqui, são as proteínas, são os filamentos proteicos que formam a matriz. Então, quando fala de proteína, gente, a proteína que a gente consome, ela pode a gente fornece um substrato para formar qualquer parte do nosso corpo, tá? Então, sei lá, pode fazer parte de um tendão, pode fazer parte da fibra muscular, pode fazer parte dessas fibras que formam tecido conjuntivo, ligamentos, tá? Então, quando fala proteína, depende da proteína. E aqui é essa mesma coisa, só para vocês visualizarem o ácido hialurônico, que são esses filamentos aqui que estão dispersos, tá? Então, aqui é a membrana plasmática, aqui é o meio intracelular, aqui é o meio extracelular, a parte azul. Aí a gente vê que o ácido hialurônico está preso, né, às proteínas, tá? E as fibras que são produzidos pelos fibrócitos. Tá? Então, é mais ou menos essa a configuração da matriz extracelular. As fibras da matriz extracelular, né? Então, existem 3 tipos de fibras. A gente tem as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares, né? São 3 tipos de fibras que a espessura de cada uma delas é diferente, então dá para saber quais são essas características. Já ouviram falar de colágeno, certo? Tanto é que eu preciso até falar para vocês da atividade que eu tinha mandado para vocês na semana passada. Isso, da atividade. Vou deixar para falar no finalzinho, tá bom? Então, a gente tem aqui as fibras colágenas. Já ouviram falar muito de colágeno, né? Mas o colágeno, ele compõe várias partes do nosso corpo, está distribuindo em várias partes do nosso corpo. Qual que é a função das fibras colágenas? Alguém dá uma indicação aí? As fibras colágenas, elas servem para dar sustentação, tá? Então, por exemplo, onde a gente vai encontrar fibras colágenas? Na pele. Tá? A gente tem muita fibra colágena na pele. Vamos deixar a pele enrugada, professor, para não envelhecer, né? Isso, né? A gente tem várias lendas, né, em relação ao colágeno, e é isso que eu queria que vocês procurassem, tá? Então, assim, essas fibras colágenas, elas fornecem sustentação, tá? Só que elas não são eternas, então elas estão constantemente produzindo e vão sendo degradadas, produzindo e degradadas. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, as células também vão ficando mais cansadas, né, e produzem menos colágeno. Mas existem processos, mecanismos no qual pode aumentar a produção de colágeno, tá? Que é a partir da destruição.
Como assim destruição, né? Por exemplo, vocês viram há um tempo atrás aquela pessoa fazendo microagulhamento na pele? Passa-se um rolinho cheio de agulha na face, aí sangra toda a face, você promove uma lesão na pele, então aquela destruição, aquela lesão que você está provocando, aumenta a produção de fibras colágenas. Por quê? Porque a fibra colágena é um material que vai promover a cicatrização, né? Então, fibras colágenas aqui, elas são mais espessas. Observem aqui que onde o vermelhinho é o capilar, tá? Então, essas fibras aqui que são mais espessas, que estão em rosa, essas são as fibras colágenas. Aí a gente tem as fibras elásticas. Aonde que a gente pode ter fibra elástica? Onde que a gente tem elasticidade? A gente também tem na pele, né? Então, por exemplo, a gente tem uma elasticidade, principalmente naquelas áreas onde a gente tem cotovelo, articulação, que é cotovelo, joelho, né? Então, a pele daquelas regiões, elas são mais elásticas do que outras, né? Por causa da dobra mesmo, né? De partes do corpo. Outro local importante que tem fibras elásticas são as paredes das artérias de grande calibre, né? Então, por exemplo, a aorta é uma grande artéria elástica, porque ela precisa suportar a pressão com que o sangue está saindo do coração, né? Então, a parede da artéria precisa acompanhar esse movimento do fluxo sanguíneo. Então, onde a gente tem fibras elásticas. E as fibras reticulares são as fibras mais finas e geralmente estão relacionados com a formação do estroma, que a gente já vai ver o que é, tá? Então, são essas fibras aqui que são bem fininhas, né? Nesse slide aqui onde tem a figura aqui, as células, e esses filamentos, esses fiozinhos mais finos são as fibras reticulares. Assim, estou colocando que existem esses 3 tipos de fibras, mas hoje se sabe que dentro das fibras colágenas, até onde eu sabia, né? Eu sabia que existiam 23 tipos de fibras colágenas, hoje deve ter muito mais. Tá? Então, conforme a ciência vai evoluindo, vão se descobrindo mais tipos de fibras colágenas. Até onde eu sabia era 23, se eu não me engano. É muito tipo de fibra, né? Então, aqui, ó, onde está aqui o tecido conjuntivo, os filamentos onde são mais grossos, são as fibras colágenas. A gente tem aqui os filamentos de espessura média, que são as fibras elásticas, e os filamentos mais finos, as fibras reticulares. E as células dispersas ali, né? Aí dentro do tecido conjuntivo, olha quanto tipo de tecido que a gente tem, tá? E aí, na verdade, eu vou fazer assim, né? Eu vou mostrando exemplos de tecidos, tá? Pra gente também não precisa entrar em tantos detalhes assim, mas a gente vai ver pelo menos os tipos de tecido que tem no nosso corpo. Porque que ideia que a gente tem, né? Cada vez que a gente vai estudando, o que vai acontecendo com a nossa vida, né? A gente vai estudando e vai se especializando. Aí a gente tem, por exemplo, especialista em tal coisa, especialista em outro, principalmente na área da saúde, né? Por exemplo, a gente vê médico especialista em olho, médico especialista em pneumo, médico especialista em gastro, né? Cada um em uma especialidade. Só que se a gente for observar o corpo humano tem partes, mas ele funciona no todo, de forma holística. Você sabe o que significa holístico? Não tem nada a ver com esotérico. É um místico, né? Holístico significa ver o todo. Né? Holismo significa o todo, tá? Então a gente tem que ver o ser humano como um todo. E as estruturas, apesar de serem partes, eles funcionam como um todo. Aí aqui a gente tem, então, os diferentes tipos de tecido. E vamos lá, né? Então, o primeiro tipo de tecido lá, aqui, né? Primeiro tecido conjuntivo embrionário, depois a gente tem o tecido conjuntivo maduro, que é o tecido conjuntivo que a gente vai encontrar após o nascimento. Após o nascimento, não, mas após o desenvolvimento, tá? Esse aqui, na verdade, o tecido conjuntivo embrionário, ele está restrito entre
o início da terceira semana de formação do embrião até a 8ª semana, tá? Entre a terceira e a 8ª semana de desenvolvimento embrionário. Depois ele já pode se tornar um tecido maduro. Mas aí, lógico, ele vai passando por etapas até se tornar um tecido adulto, tá? Então aqui a gente tem o mesênquima, né? O mesênquima que eu falei para vocês, que surgiu do folheto embrionário, né? No caso, o tecido conjuntivo mesoderma, mas independente de ser mesoderma, ectoderma, endoderma, eles vão produzir o mesênquima, tá? Então, que são as células primordiais, que darão origem a outros tipos celulares. Então, isso aqui é o embrião, tá? Então, os 2 primeiros meses de vida intrauterina. Depois, quando ele passa a ser feto, que é a partir do 3º mês de intrauterina, até o nascimento, a gente vai ter o tecido maduro. Então, embrião... Professora, Oi. seu som tá picotando. Tá. Vou tentar falar mais devagar para picotar menos. Então, aqui o mesênquima, ele está no embrião, que é da 3ª semana até a 8ª semana de vida intrauterina. Aqui o embrião, as células não estão ainda não sofreram um processo de diferenciação, é tudo a mesma célula, tá? E depois, quando o embrião passa a ser feto é a partir do 3º mês de vida intrauterina, significa que o feto ele já está tudo formadinho, né? Já tem braços, já tem membros, já está tudo formadinho. O que falta é desenvolver. Tá, então, e essa fase fetal, então, vai do 3º até quando nasce. E aí a gente tem o tecido mucoso, que é do cordão umbilical, né? Então, que muitas pessoas, elas acabam guardando o material, o cordão umbilical, na verdade não é bem um cordão umbilical, mas esse tecido mucoso que está no cordão umbilical, porque contém células tronco, né, que está sendo muito estudado. O que são células tronco? São essas células iniciais, né, como se fossem as células do mesênquima que ainda vão sofrer o processo de diferenciação. Então, elas podem dependendo do estímulo que elas recebem, elas podem se transformar em qualquer tipo celular. A célula que forma dente, do esmalte, o dente aliás, o esmalte do dente, as células que são células epiteliais, pode se diferenciar em qualquer tipo celular, desde que tenha o estímulo adequado para que isso ocorra. Aqui, então, a gente já entra com tecido conjuntivo maduro, né? Então, a gente tem o tecido... Oi? Rosaline falando... O tecido conjuntivo embrionário, só para tirar uma dúvida, que ele então vai até o nascimento? Deixa eu voltar aqui. O mesênquima, ele está presente da 3ª até a 8ª semana. Aí, a partir disso, essa célula sofre um processo de diferenciação. Tá? E aí entra como tecido maduro, porque ela já se diferenciou em algum outro tipo de tecido, né? Você entendeu? Não. Não significa, a palavra maduro não significa porque nasceu, né? Significa que a célula se transformou, se diferenciou, né? Por exemplo, vocês já viram? Gente, eu vou colocar uma situação, mas assim, é só para vocês entenderem, tá? Já viram imagens de aborto? Sim. Né, de bebezinho abortado, né? O bebezinho abortado já tá tudo formado, né? Geralmente a mulher faz com o quê? Com o 3º mês de vida intrauterina, quando ela percebe que tá grávida ou esperou até lá. Já tá tudo formado, tá? Então, ali naquele feto já tem tem quase todos os tecidos duros, todas as... A voz da senhora não tá aparecendo. A palavra maduro não é... Não saiu o que a senhora falou antes.
O maduro, a palavra maduro não significa que está relacionado pós-nascimento ou que tem que esperar a vida adulta. Significa que a célula já está em uma etapa madura. A palavra madura é referente à célula. Tá, então esse mesênquima, então, ele vai durar entre a 3ª e a 8ª semana. E desse tecido conjuntivo mucoso, eu não entendi a passagem dessa mesênquima para esse tecido conjuntivo mucoso. Não, esse tecido mucoso, ele não então, o tecido mucoso, por exemplo, é um tipo e que fica dentro do cordão umbilical, é só de dentro do cordão umbilical. Tá, ele não tem um período assim. Não. É só uma ligação mesmo, tá? Entendi agora. Outra coisa, eu falei assim que o mesênquima, ele tá nesses primeiras semanas de vida intrauterina, né? Na verdade, conforme a gente vai se desenvolvendo, elas continuam. Por exemplo, quando o bebê nasce, tem aquele negocinho na cabeça que não pode apertar. O que é aquilo? Como é que é o nome daquilo? Moleira. A moleira. Então, o que é a moleira, né? Quando a gente observa, não tá molinho, realmente, né? O crânio ainda não sofreu um processo de ossificação. E aquilo tem um tecido. O tecido ali, porque depois... Cortou, professora. Na parte do crânio. Tá cortando ainda. O áudio está ruim. Botando seu som, professor. Tá, então pera um pouquinho só. E agora, melhorou? Sim. Então tá. O mesênquima não significa que ele fica está assim, dentro do embrião, praticamente são células mesenquimais. Mas o embrião vai crescendo, né, até o nascimento. Aí, no nascimento, o bebê nasce com aquela moleirinha. A parte onde é a moleirinha é tecido mesenquimal também, né? Ou seja, por que ainda tem tecido mesenquimal? Porque o crânio ainda precisa crescer após o nascimento, porque o sistema nervoso ainda vai crescer também, tá? Então, aí o que acontece? Essas células mesenquimais, depois, durante o desenvolvimento infantil, ele transforma em células ósseas e aí fecha. Tá? Então, não significa que ela vai estar restrita somente a esses primeiros períodos de desenvolvimento. É que a gente tem que pensar que as células estão sempre sendo produzidas e elas têm um tempo de vida. Com exceção de algumas células, como o neurônio, que vive a vida inteira com a gente. Mas uma boa parte delas tem um tempo de vida mais curto. Tá? Então, por isso que a gente precisa ter esse tipo de células no nosso organismo, porque elas é que darão origem a outros tipos celulares. Não sei se ficou claro. Sim. Peraí, gente. Tem um convidado aqui no meu lado. Meu filho. Então, aí o próximo tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo frouxo, tá? Então, esse tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, a gente tem o tecido areolar, né? Então, onde a gente encontra o tecido areolar? Nas camadas subcutâneas, tá? Então, por exemplo, a camada subcutânea é aquela camada que fica entre a pele e o músculo, né? Então, se você toca a sua pele, puxa a pele, o que vai permitir essa extensão da pele é o tecido conjuntivo também, tá? E a elasticidade da pele. Aqui eu coloquei outro exemplo, as fáscias musculares, tá? Então, as fáscias musculares são uma membrana que envolvem os músculos e que vão permitir a separação dos grupos musculares,
né? Então, quando você chegar, vocês já estão estudando anatomia, né? Já passaram por músculos. Então, aí o que acontece? Quando a gente estuda músculo... Professor. Oi? Ainda não chegamos no músculo, agora. não. O Erivelto está passando agora músculo pra gente. Ah, então tá. Então, quando a gente estuda músculos, os músculos, por exemplo, eles são separados em grupos, tá? Então, vou colocar num lugar mais simples, que é o antebraço. No antebraço, a gente tem um grupo anterior e um grupo posterior, né? O grupo anterior faz flexão do punho e o grupo posterior faz extensão do punho. Então, esses dois grupos, eles precisam estar separados pelas fáscias, né? Senão, conforme há o movimento, poderia haver aderência entre eles, tá? Então, as fáscias, elas servem para separar esses grupos musculares, ou mesmo o próprio músculo, né? O músculo de maneira isolada, ou grupos musculares, ou mesmo partes do corpo. Tá? Então, fáscia, na verdade, é uma membrana que está distribuída em todo o corpo. E assim, é super importante. Tá? Às vezes a gente não dá muita importância para ele, mas eles são bem importantes na liberação muscular. E a camada subcutânea, como eu falei, né? Ele fica logo abaixo logo abaixo da pele, né? Aí a gente tem aqui uma imagem de tecido adiposo, tá? Então, aí o tecido adiposo, a gente tem aqui, estão vendo que tem vários espaços, né? Esses espaços aqui é onde fica a gordura, tá? Fica o triglicerídeo, fica armazenado aqui. Elas são bem redondinhas assim mesmo. E tem esses pontinhos aqui que são os núcleos das células. Essa ideia de que criança cheinha é criança saudável, tem que tomar muito cuidado, viu? Porque na fase da infância, quando se aumenta, é a fase onde você pode promover um aumento de adipócitos. E depois conviver com essa quantidade de adipócitos para o resto da vida. Tá? Então, nem sempre criança gordinha, rechonchudinha é sinal de saúde. Antigamente era, né? Ai, tá muito magrinha, aí dá mingau pra criança, né? E vão deixar ela redondinha, tá? Isso é um perigo, né? A obesidade. Outro tipo de tecido conjuntivo, então aqui é o tecido conjuntivo reticular, né? O tecido conjuntivo reticular, ele está presente principalmente em órgãos que são maciços, né? Então, por exemplo, o que é maciço? Fígado, baço, ovário, tá? Então, esses órgãos, eles têm um estroma, né? Então, esse estroma é formado de fibras reticulares, né? Lembra que a gente tem as fibras colágenas, elásticas e reticulares. Então, aqui existe uma predominância de fibras reticulares, tá? Então, eles formam um arcabouço de sustentação para as células. É como uma rede para sustentar mesmo as células. Tá? Então, a gente vai observar principalmente nesses órgãos. Aí, a gente tem o tecido conjuntivo denso. Né? Então, dentro do conjuntivo denso, eles também apresentam grandes variações, tá? Então, aqui a gente tem o tecido conjuntivo denso elástico, né? Então, isso aqui é uma parede de uma artéria, né? Então, esses filamentos que a gente está vendo escuros são as fibras elásticas. Tá? Lembre da aorta, neste caso, tá? A aorta é aquele vaso importante que vai distribuir o sangue para todo o corpo. Então, ela precisa ter uma grande quantidade de fibras elásticas para suportar a pressão do fluxo sanguíneo. Outro lugar que a gente tem bastante fibras elásticas é o pulmão. Pulmão não contrai e relaxa, tá, gente? Esse negócio de pulmão contrair e relaxar é errado. O que o pulmão faz é expandir e retrair. Ele faz movimento de expansão e retração, né? E para que esse movimento de expansão e retração possa acontecer,
quem fornece essa sustentação são as fibras elásticas. Sendo que essas fibras elásticas, elas podem aumentar até em 150 vezes o tamanho, aliás, ela pode aumentar em 150% o comprimento dela, tá? Aqui a gente tem que é falado de tecido conjuntivo denso modelado. Exemplos são tendões e ligamentos, tá? Então, aqui a gente tem a imagem de um tendão, né? Uma característica desse tipo de tecido, o tecido conjuntivo denso, é que ele tem pouca vascularização, tá? Tem pouca vascularização em relação aos outros órgãos, aos outros tipos de tecido. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo denso não modelado, né? A gente observa que nesse de cima ele está organizado, né? As fibras estão paralelas. Aqui não, aqui ele está todo desorganizado. Então eu falo que é não modelado. Então a gente vai encontrar na pele. Aqui não está aparecendo muito bem, mas depois eu arrumo antes de mandar para vocês, tá? A gente vai encontrar na pele, no pericôndrio e periósteo. O que é pericôndrio? Pericôndrio é uma camada uma camada fina que fica ao redor da cartilagem. E o periósteo é uma membrana que fica ao redor do osso, tá? Então, o músculo, quando o músculo está fixo ao osso, ele não está fixo diretamente ao osso, mas ele está fixo no periósteo que envolve o osso. Então, a membrana de revestimento ósseo. Então, essas camadas, gente, são muito finas, são muito delgadas, tá? Não imagina que sejam de grande extensão, não. São todas muito delgadas. Aqui a gente tem a cartilagem, né? Então, exemplo o próximo tipo de tecido conjuntivo é a cartilagem, né? Então, a gente pensa, o que é a cartilagem? É tecido conjuntivo. Vem lá do mesoderma. Esse exemplo aqui é a cartilagem hialina, né? Então, o que é a cartilagem hialina? Geralmente é uma cartilagem, dizem, né, que quando olha no microscópio, né, corado, ele tem uma característica mais clara, né? Então, aonde que a gente vai encontrar esse tipo de cartilagem? A gente vai encontrar na superfície articular. Já estudaram ossos também, né? Então, no osso, a gente tem que lembrar que existem áreas do osso onde ele vai entrar em contato com outro osso. E isso a gente chama de articulação. Então, neste ponto, no caso das articulações do tipo sinovial, né, onde tem o líquido sinovial, que são aquelas articulações que têm grande amplitude de movimento, essas áreas, elas têm uma estrutura de proteção. E essa estrutura de proteção, então, é a cartilagem articular. E, de alguma forma, essa cartilagem articular, ela também faz o quê? Ela, além de recobrir, ela vai promover uma superfície mais lisa à área de articulação, tá? Então, nesta área, a gente tem a cartilagem do tipo hialina. Uma característica das cartilagens é que elas são avasculares. O que significa vascular? Significa que ela não tem vaso sanguíneo. Então, como que fica o processo de recuperação ou de cicatrização ou de tecido vascular? Ela fica prejudicada, porque não tem vascularização. Para que tenha uma recuperação do tecido, precisa de sangue, precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, né? E esses tecidos são avasculares, então tem uma capacidade regenerativa muito baixa. Onde a gente encontra também cartilagem do tipo hialina são as sincondroses, né? Então, sincondroses são aquelas cartilagens de crescimento, tá? Cartilagem de crescimento. Cartilagem de crescimento a gente vai encontrar, por exemplo, nos ossos longos, né? Então, fêmur, tíbia, né? Esses ossos longos do nosso corpo, a gente tem o disco de crescimento. Disco de crescimento, tá? Então, esse disco de crescimento é uma cartilagem hialina.
E lógico, depois ele vai sendo substituído por osso, né? Professora, Sim. Pode falar. biocondroses? Não dá para Sim. ler o que tá escrito aí. Biocondrose. Não, sincondroses. Sincondroses. Isso, sincondroses. Ela é responsável por quê, a sincondroses? Pelo crescimento do osso. Tá. Do crescimento dos ossos longos. Um tipo de cartilagem é a fibrocartilagem. Então, a cartilagem não é tudo igual, não, tá? A gente tem ali fibrocartilagem. Só voltando um pouquinho nessa questão da cartilagem hialina. Vocês já viram osso de galinha, né? Já viram osso de galinha, tem aquela parte branca. Tem gente que até come. Né? Aquilo é cartilagem hialina. Tá? Principalmente. Eu acho que na sobrecoxa. A sobrecoxa do frango é a coxa. É o fêmur da ave. Ali tem uma estrutura esbranquiçada e aquilo é cartilagem hialina. Tá? A cartilagem hialina é flexível, ela é resistente, mas não tão resistente assim, tá? Mas é uma estrutura importante de proteção óssea, neste caso aqui. Um outro tipo é a fibrocartilagem. A fibrocartilagem significa que é um tecido que é formado. É um tecido que tem cartilagem e tem fibras, né? Então, se tem fibras e cartilagem, significa que ela é mais resistente, né, do que a cartilagem hialina, tá? Então, a fibrocartilagem, por exemplo, onde que eles estão? Exemplo, ali tá os discos intervertebrais. Então, aqui a característica da cartilagem é bem diferente da anterior, né? A gente tem fileiras de condrócitos. Condrócitos são as células que produzem cartilagem. E tem o material ali, essa parte aqui é a matriz, tá? Matriz extracelular. No meio da matriz extracelular, a gente vai encontrar fibras. Então, exemplos são os discos intervertebrais, são aqueles discos que estão entre as vértebras, né? Então, que vai conferir resistência, tá? Entre as vértebras. E a gente tem que cuidar bastante desses discos, né? Que elas dão estabilidade, elas promovem sustentação, né? Para nossa coluna vertebral. O próximo tipo de cartilagem é a cartilagem elástica, né? Então, aqui, a parte rosa aqui é a matriz, né? A matriz significa que é a cartilagem. Cada bolinha aqui tá bem pequenininha, aqui são os condrócitos. Aqui também são os condrócitos. E essa coisa toda aqui escura são as fibras elásticas, tá? Então, por isso que cartilagem elástica. Onde a gente tem cartilagem elástica ali? No pavilhão auditivo. Gente, isso que a gente tem enfeitando a cabeça ali do lado na cabeça é o pavilhão auditivo, não é a orelha. A orelha é uma estrutura interna, tá? É a estrutura que nos permite ouvir. Então, o que tá ali na cabeça é o pavilhão auditivo. E ele é elástico, né? Se você pegar a tua orelha, você pode ali dobrar, né? Você dobra um lado, dobra pro outro. E a mesma coisa com o nariz, né? A ponta do nariz também é cartilagem. A cartilagem, ela é elástica. Então, perceba que o nosso corpo aqui tem vários tipos de tecido, né? Compondo. E aí a gente chega no tecido ósseo. Então, o tecido ósseo também é um tipo de tecido conjuntivo. Vocês estudaram lá no osso, né? Que o osso tem uma parte que é a substância óssea compacta ou substância óssea esponjosa, ou simplesmente chamado de osso esponjoso e osso compacto, certo? Essa parte compacta, né? Essa parte compacta, porque na macroscopia ela tem realmente essa característica compacta, é a parte dura do osso, né?
Só que quando a gente olha no microscópio, é assim que ele se apresenta. Nessa imagem aqui. Tá? Substância óssea compacta. Então, como que é essa substância óssea compacta? Ela é formada por vários anéis concêntricos. Tá vendo? Tem um anel aqui, tem um conjunto de anéis aqui, depois tem outro conjunto aqui, depois outro conjunto aqui, outro aqui, outro aqui. Cada conjunto desses é chamado de sistema de Havers. Tá? Sistema haversiano. É um sistema de Havers que vai construir o osso. Isso aqui lembra muito o tronco de uma árvore. Né? O tronco de uma árvore ele é formado por vários anéis concêntricos. Tá? E aqui também vai ser, a construção é da mesma forma. Por que sistema de Havers? Porque ele formou esses anéis concêntricos e dentro tem um canal. Tá? Então, cada buraco que a gente está vendo aqui, né, na verdade, isso aqui serve de passagem para vasos sanguíneos, tá? Então, cada buraquinho desse é onde estava passando o vaso sanguíneo. Aí, cada pontinho que a gente está vendo aqui, né? Cada pontinho vocês estão vendo aí, são as... Ui, voltou o slide, né? Cada pontinho aqui no sistema de Havers são os canalículos, ou melhor dizendo, são as lacunas. Tá? Então, significa que cada pontinho desse é onde estava a célula, um osteócito. Tá? Os osteócitos que formam lá o osso. E aí, cada osteócito, né, lógico que tem que ter comunicação com o outro, tem os canais. São as lacunas. Então, o sistema de Havers é isso, tá? Então, ele é formado por vários anéis concêntricos. Aí, no centro tem um canal grande aqui, que serve de passagem para os vasos sanguíneos. E aí, cada pontinho desses são as lacunas, e as lacunas se comunicam pelos canalículos. Então, aí formou esse sistema haversiano. Então, a substância óssea compacta é formada por vários sistemas haversianos. E a substância óssea esponjosa, ela se encontra no interior do osso, e o osso, ele forma vários poros, ele não é tão organizado como a substância óssea compacta, tá? Eles formam lamelas, e essas lamelas dão espaço. E aí, o que tem dentro desses espaços? Né, aqui dentro da substância óssea esponjosa? Tem um material que a gente chama de medula óssea, tá? Então, a medula óssea. Aqui a gente tem uma histologia, né? Então, essa parte onde está mais rosinha são as partes do osso. Os pontinhos, né, roxos são os osteoblastos, né, as células produtoras de osso. Tá? E aí, o material aqui, a parte central, né, onde está formando o osso, é a medula óssea, que é o tecido que fica dentro do osso. Tudo bem? E o próximo tecido conjuntivo é o sangue. Percebam que agora o osso é tecido conjuntivo duro. É a consistência dura. E aí agora a gente tem um tecido conjuntivo que ele é líquido. Tá? Os outros eram da consistência sólida, né? Mas agora a gente tem um tecido conjuntivo na forma líquida, que é o sangue, né? Então, o sangue é tecido também. Por que tecido? Porque tem células, tá? Então, quando a gente faz um hemograma, eles vão centrifugar, né? O laboratório centrifuga o sangue, e aí, dentro de um tubo, né? E aí é isso que acontece. No fundo do tubo ficam as células, e a parte de cima do tubo fica o plasma sanguíneo. Né? E o que tem no plasma? Tem água, nutrientes, as escórias, enzimas, hormônios, os gases, né? Então, oxigênio, dióxido de carbono e os íons presentes no sangue, tá? Então, toda análise está aqui. E os elementos figurados, o que são elementos figurados? São células, mas que a gente glóbulos brancos. Professora, Oi.
a sua voz, ela tá falhando, tá? O microfone tá parecendo voz de robô, tá? Ela tá cortando. Tá. Dá uma pausa aqui. Bom, então aqui a gente tem os elementos figurados, tá? Os elementos figurados são as células que formam o sangue. Então, ele é dividido em glóbulos brancos, que está relacionado principalmente com a imunidade, tá? Então, ele é responsável, na verdade, pela produção dos anticorpos. A série vermelha, né, que são os glóbulos vermelhos, que são responsáveis também pelo mecanismo de defesa e transporte de oxigênio. E as plaquetas. As plaquetas, elas são mobilizadas principalmente no processo de coagulação sanguínea. Outro tecido conjuntivo que está na forma líquida é a linfa, né? Então, o que é a linfa? Então, aqui a gente tem um sistema, por exemplo, aqui a gente tem o sangue, está percorrendo pelo capilar sanguíneo, né? As hemácias aqui, tá? E o que está no plasma, o que está no plasma? Íons, água, glicose, aminoácidos, tudo isso vai passar para o tecido que está em volta desse capilar, que é o tecido conjuntivo. Então, todo esse material segue para o tecido conjuntivo. E desse tecido conjuntivo esse material segue por um tecido em volta, sei lá, qualquer outro tecido. Ali junto tem um outro tipo de capilar, que é o capilar linfático. Tá? Então, a estruturação é essa. Aqui não ficou representado um outro tipo de tecido. Mas o que acontece? O material que está saindo do plasma vai para esse espaço aqui do tecido conjuntivo. Só que, por vezes, esse líquido ele fica retido aqui nesse espaço. Com uma circulação sanguínea deficiente, por causa de uma doença, né? Tem vários fatores, ou você ficou muito tempo parado em uma posição, aí começa a formar o edema, né? Então, esse edema, esse inchaço é acúmulo de líquido nesse espaço aqui. E aí, o que o organismo faz para recuperar esse líquido que ficou perdido nesse espaço? Ele é captado pelo sistema linfático. Então, ele recolhe aquele excesso de líquido que está aqui e ele vai ser lançado na corrente circulatória, né? Então, o sistema linfático, a linfa, né? A linfa é o líquido que ficou como edema nesta região. Tudo bem? As mulheres adoram fazer, né? Não, acho que não só as mulheres, né? Mas, assim, uma boa massagem de drenagem linfática é ótima, né? Então, ele vai recolher o excesso de líquido que a drenagem, né? A drenagem, ela funciona mesmo e ela vai recolher esse excesso de líquido que possam estar nos tecidos e levar de volta para o sangue. Então, a linfa também é um tecido conjuntivo. Professora. Oi. E quando acontece de dar formigamento em algum local do corpo, quando a gente está ficando muito parado na posição só? Então, aí, eu não sei te dizer ao certo, mas pode ser por estimulação nervosa ou pode ser retenção da quantidade do fluxo sanguíneo, né? Por exemplo, você fica muito tempo, por exemplo, com as pernas cruzadas, você pode diminuir o fluxo sanguíneo daquela região. E aí ela começa a sentir essa diferença de passagem de fluidos e começa a dar a sensação de formigamento. Ou pode ter uma estimulação nervosa, né? Porque você está numa determinada posição e aí você começa a estimular o nervo de alguma maneira e aí ele te dá essa sensação de formigamento. Assim, de certo eu não sei te dizer, que na verdade eu nunca pesquisei, né? Falar formigamento, mas para mim é mais a estimulação nervosa. Vou dar uma pesquisada.
Então, em relação ao tecido conjuntivo, são esses tipos que a gente viu até agora, tá? Então, a gente tem o tecido conjuntivo, eles podem apresentar diferentes tipos de consistência, variam de material, né? E todas elas têm uma determinada função, né? Tem a sua importância. Muitas vezes, esses tecidos conjuntivos, eles formam elementos chamados de membranas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui membranas já são outros elementos que estão distribuídos no corpo, eles são muito importantes. E são lâminas achatadas de tecido flexível que recobrem e revestem uma parte do corpo. Então, elas podem ser do tipo epitelial ou sinovial. Então, a gente tem muita membrana. É que aqui a gente não tem prática, né, tal, mas assim, às vezes, quando a gente está no laboratório de anatomia prática, os alunos sempre falam, que pelinha é essa? Né? Então, assim, pelo aspecto que se apresenta, né? Mas que pelinha é essa? Não é pelinha. Tudo que for parecer pelinha, na verdade, é uma membrana. Tá? Então, pelinha, para mim, é aquele negócio que tá descamando na cutícula, tá soltando, aquilo é pelinha, né? Mas, assim, o que a gente vê dentro do organismo são membranas. Então, as membranas, na verdade, elas são formadas podem ser formadas por tecido epitelial, e na base, sustentando o tecido epitelial, a gente tem o tecido conjuntivo. Então, a união, né? A união não, na verdade, a sobreposição de camadas formada pelo tecido epitelial mais o tecido conjuntivo, ele forma um elemento chamado de membrana epitelial. Percebam que vão mudando, os nomes são muito parecidos, tá? Então, acaba gerando um pouco de confusão, tá? Então, a gente tem membranas. Então, elas podem ser uma cavidade corporal que se abre diretamente para o exterior. Aí, aqui temos os exemplos: sistema respiratório, digestório, reprodutor, urinário, tá? E estão sustentadas com a lâmina própria. Então, por exemplo, a boca está sempre úmida, a cavidade do nariz está sempre úmida, né? Então, esses locais úmidos são revestidos com mucosa, é um epitélio, né? Tem uma camada epitelial, mas ele tem células que produzem uma secreção que vai manter úmida, tá? Então, a gente tem essas membranas mucosas, sempre vai manter úmido. Mucosa, né? Muco, responsável pela secreção de muco. Aí temos as membranas epiteliais do tipo serosas, né? Então, as serosas, elas revestem uma cavidade corporal que não se abre diretamente para o exterior. Então, a gente tem aqui como exemplos o peritônio, a pleura e o pericárdio. Tá? Então, o peritônio é uma membrana que reveste a cavidade abdominal, né? Então, aqui na imagem, a gente está vendo um vazio na região do abdômen, né? Mas esse vazio, ele é revestido por essa serosa, que é o peritônio. E aí, esse peritônio que recobre a cavidade abdominal, ela se estende recobrindo as vísceras. A mesma coisa vai acontecer com o pulmão, né? Então, a caixa torácica por dentro, ela é revestida pela pleura. A pleura é um revestimento. E aí, depois ela recobre o pulmão. E o pericárdio reveste a cavidade cárdica, e aí depois ele passa revestindo o coração, tá? Então, são membranas, e essas membranas serosas, normalmente, elas são divididas em duas camadas, que é a camada parietal, né, que reveste a cavidade, e depois a camada visceral, que recobre o próprio órgão. Tá? Então, geralmente tem duas camadas aí. E aí, entre uma e outra camada, existe um espaço virtual, e esse espaço aí possui um líquido, que é o líquido produzido por essa serosa, né? Por que existem essas duas membranas? Porque todos esses elementos, coração, pulmão e vísceras abdominais ou pélvicas, apresentam movimento.
né? O coração tem lá sua frequência cardíaca, o pulmão tem sua frequência respiratória, então há um movimento. Então, essas membranas, elas facilitam o deslizamento, o movimento destes órgãos dentro das cavidades. Tá? Então, a gente tem essas membranas epiteliais do tipo serose, né? Então, produz o líquido seroso. Tá tudo bem aí? E aí, a gente também tem as membranas sinoviais, que você já deve ter estudado, devem ter estudado lá no sistema articular, né? Então, dentro das articulações, a gente tem as articulações do tipo sinovial, que são articulações complexas, porque possuem vários elementos constituindo a articulação. E formando uma articulação, por exemplo, então a gente tem duas peças ósseas ou mais, né? Dependendo da articulação. Cada articulação é envolvida por uma estrutura fibrosa, que é a cápsula articular, e o interior da cápsula existe uma membrana, que é a membrana sinovial, né? Então, essa membrana sinovial, ela é pregueada no interior da articulação e é responsável pela produção do líquido sinovial. Então, qual que é a função do líquido sinovial? Ele tem uma consistência fluida, mas gelatinosa ao mesmo tempo, né, que vai permitir a nutrição da cartilagem articular. Lembra da cartilagem articular, que é a cartilagem, né? A cartilagem hialina, que recobre as superfícies. Isso daqui, ó, essa imagem aqui, ó, é de joelho, tá? Joelho de cobaia. Cobaia porquinho da Índia. Então, aqui tá o osso. Então, aqui as duas peças ósseas. Tá cortando muito o áudio aí, professora. Deixa eu só... Então, aqui tem as duas peças ósseas. E aqui o menisco, tá? O menisco é o que separa aqui o fêmur com a tíbia, né? Então, aí que a gente tem a cápsula e o interior da membrana sinovial. Então, o líquido sinovial vai nutrir essa cartilagem. E outra coisa, né? O líquido também vai permitir o quê? O deslizamento das estruturas que fazem parte da articulação, né? Vai permitir a mobilidade, permite o deslizamento. Certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Esse líquido sinovial aí, igual do menisco, é como se fosse uma gelatina, um amortecedor entre os ossos? De uma forma, sim, ele também serve como elemento amortecedor entre os ossos, porque nem toda articulação tem um menisco, né? A única articulação que tem menisco é o joelho. Existem discos articulares, menisco só no joelho, e outras articulações não tem, né? Então, elas sim servem como um elemento amortecedor. Né? Na verdade, ela tem várias funções, tá? Esse líquido sinovial, ela tem a função de nutrir, amortecer, lubrificar, tá? Mas ele é importante, ele está constantemente sendo produzido e reabsorvido, tá? Em condições normais, ele está sempre sendo produzido e reabsorvido, a não ser quando tem, por exemplo, recebe uma pancada no joelho, um trauma, né? Ele passa a produzir e a articulação fica inchada. Aí vem aquele termo, né? Vai tirar água do joelho. Aí é tirar água do joelho, né? É tirar o excesso de líquido sinovial que está presente dentro da articulação. Mas o líquido é importante. O tecido conjuntivo é bem interessante porque ele forma vários tipos de tecidos, né? Bem diferentes do nosso organismo, bem diferentes, né? Entre si. Então,
Mas, assim, acho que os exemplos que eu coloquei aqui dá para entender um pouco do que é o tecido conjuntivo. Tá? Antigamente, o termo conjuntivo vem do termo conectivo. Significa que era um tecido de união, né? Mas nem sempre ele vai fazer um tecido de união, né? Então, mas o termo utilizado é tecido conjuntivo. Gente, eu gostaria de... em relação ao conteúdo, eu gostaria de parar por aqui, porque a gente ainda tem músculo e neurônio, que tem bastante coisa ainda para falar, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, me falem para poder explicar melhor o que não foi entendido. Professora, essa a do olho, né? É uma membrana também? Do olho? É. É um tipo de tecido conjuntivo, sim. Também é uma membrana, é uma conjuntiva, né? Na verdade, é uma conjuntiva. Também tem origem do mesênquima. Ah, tá. E ela não se encaixaria como membrana. É que assim, o olho ele tem várias camadas que o formam. Ele tem várias camadas que o formam. E dentro dessas camadas, ele também tem tipos de tecido conjuntivo formando ele. Tem uma parte que é tecido conjuntivo denso, tem uma parte que é tecido conjuntivo frouxo. Então varia. Porque às vezes, por exemplo, aqui o osso é mais fácil. Tá? Por exemplo, quando a gente pega um osso, a gente sabe que a parte dura do osso é tecido ósseo. Mas a parte do osso que está na extremidade, que é a cartilagem, também é um outro tipo de tecido conjuntivo, que é a cartilagem. A membrana que reveste o osso também que é o causo periósteo, é outro tipo de tecido conjuntivo. Eles variam muito. Tá, entendi. Então, membrana, assim, quando falar o termo membrana, né? Na verdade, o termo membrana a gente pode usar em qualquer momento, né? Por exemplo, quando a gente não conhece um tecido, tá vendo que ela tem lembra uma pele. A gente fala, é uma membrana. Então, a gente fala que é uma membrana. Que é o caso, por exemplo, aqui tá vendo que tem o ombro aqui e essa parte esbranquiçada recobrindo os músculos do ombro. Isso aqui é uma face, tá? Então a gente pode chamar de membrana. Tá. E referente ao tecido ósseo, o sistema arvesiano. Arvesiano, isso. A senhora pode repetir para nós? Para mim, né, não sei se os outros copiaram, a questão do conceito, que são vários canais concêntricos e eu não consegui copiar o resto. Tá, então, o osso, o tecido ósseo a parte compacta, tá? É formado pelo sistema haversianos ou sistema de Havers. O sistema de Havers contém 4 componentes. Quais são esses componentes? O canal central, né? Vocês estão vendo que tá grande. Senhora, não entendi. Esse canal, cada sistema haversiano tem um canal. Esse canal é onde vai passar o vaso sanguíneo. Sim. Tá? Então, aqui é o vaso sanguíneo. Então, em torno desse canal, tem aqui os anéis concêntricos. Nos anéis concêntricos, estão vendo que tem um monte de pontinho, né? Aqui parece pontinhos, mas na verdade são espaços. São os espaços onde estão alojados os osteócitos, que são as células, né, de manutenção do tecido. Tá? Então, tem os osteócitos. E os osteócitos se comunicam uns com os outros através de pequenos túneis que a gente chama de canalículos, tá? Então, é esse canal central, onde passa o vaso sanguíneo, os anéis concêntricos, as lamelas, né? As lamelas são espaços e os canalículos que conectam
essas lamelas. A substância óssea esponjosa já é diferente. Essa parte óssea que a gente está vendo aí, ele não é só osso. O osso, na verdade, não é só cálcio, né? Aliás, o material que forma o osso, né? O osso é formado por hidroxiapatita de cálcio. Tá? Então, hidroxiapatita de cálcio é o material que forma o osso, tá? A parte dura do osso. E ali junto também, o osso também tem fibras elásticas e também tem pouca fibra elástica, mas tem muita fibra colágena. Tá? Então, por quê? Porque o osso precisa ter resistência, né? Porque ele tá sempre, ele vai ser sempre tracionado pela ação muscular, né? O músculo condiciona o osso, tá? Então ele precisa ser resistente forte o suficiente para não quebrar, né? Mas ele também tem uma flexibilidade, tá? Então essa flexibilidade pelas elásticas e colágenas também, para não tornar totalmente, se for totalmente duro, ele também pode quebrar, tá? Então tem esse material, um componente orgânico e o componente inorgânico formando o osso. Um teste, né? Vocês estão em casa agora, vocês podem fazer um teste, pegar um osso de galinha e põe lá naquele refrigerante à base de cola. Mas vocês põem lá e deixam lá uns dias, tá? Então aí você vai ver o que acontece. O refrigerante ele vai remover o cálcio do osso e vai sobrar a parte orgânica, né? Que é a parte flexível, o molde do osso. Só para vocês terem ideia do que eu tô dizendo, tá? Mas é um experimento que vocês podem fazer em casa. Ou vinagre, tá? Mas vocês podem usar essas duas substâncias, ou refrigerante à base de cola ou vinagre, para fazer esse experimento. Tá. Em relação ao trabalho da semana passada, né? Eu sei que deve ter causado um pouco de alvoroço, porque há uma dificuldade, acho que nem todos vocês se conhecem, né? Assim também, vocês não se conhecem, assim, eu não sei como é que tá a comunicação entre vocês, né? Mas a ideia do artigo é promover a discussão, né? Então, assim, o material, né? É promover a discussão. Então, se vocês puderem formar, assim, duplas ou trios, o WhatsApp tem essa possibilidade de vocês conversarem, né? Deixa eu terminar aqui de compartilhar. De formar em duplas ou trios, né, discutam sobre o tema, porque o mais interessante é discutir, né, fazer essa discussão, essa conversa entre vocês, e o que vocês acham? Será que consumir colágeno vai ser bom para as articulações? Eu cheguei a dar uma dica aqui na aula, né, não cheguei a falar muito, mas tem alguma coisa ali que eu falei, tá? Então, na verdade, essa discussão e o texto produzido para vocês me enviarem é um resumo do que vocês concluíram, um texto simples, tá? Com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão do que vocês acharam do tema. Se é verdade ou não, se é fato ou não, se é fake news ou não é fake news. Entendeu? É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Por quê? Porque isso vai estimular o desenvolvimento, o pensamento científico, tá? De vocês. Porque se você fazer de forma individual, não vai ter essa discussão. Aí vocês vão procurar, tá, né? Então, assim, eu acho que é interessante promover essa discussão, essa conversa, né? Estão usando o tempo do WhatsApp para ficar falando da vida alheia, aproveita para falar da cartilagem, tá? Do colágeno. Era isso, né? Então, vocês, assim, eu vou estender o tempo de entrega da atividade, tá? Eu vou mudar lá, vou estender. Mas eu prefiro que vocês façam isso, tá? Que vocês discutam, né? Façam essa conversa,
E toda vez que vocês tiverem algum problema, que vocês não estão, gente, fala pra mim, né? Não precisa chegar, vai lá, coordenador pro coordenador falar pra mim. Não, gente, fala pra mim, não tem problema não. Não tô conseguindo ativar minha câmera aqui. Agora ficou mais fácil porque tô com o contato da senhora, né? Então ficou mais fácil a comunicação. Referente lá na plataforma, lá na SAP, professora, alguns trabalhos nós já postamos lá, né? Sim. A nota a senhora vai pontuar ali mesmo? Como que a gente vai Então, eu normalmente faço, eu vou continuar fazendo, tá? Eu vou sempre aplicando as atividades. Porque o que eu entendo como avaliação, né? Então, assim, porque assim, a gente tem datas específicas para avaliação. Eu não sei como que vai ser esse semestre por causa desse distanciamento, né? Mas, assim, sempre é uma aplicação de uma prova. E eu entendo que a prova não avalia totalmente o aluno, tá? Eu entendo que a prova, ela contempla uma parte dos alunos. Então, às vezes, por exemplo, assim, eu vejo muito dentro da anatomia, dentro da anatomia é muito mais fácil de ver isso, né? O aluno estuda muito, ajuda os colegas, aí quando chega na prova, o aluno vai mal. Por que o aluno vai mal? Às vezes o aluno ele não sabe lidar muito bem com aquela pressão, né? E aí ele acaba indo mal na prova. Tá? Então, assim, por isso que eu falo, a avaliação teórica, ela não contempla todo mundo. Então, eu gosto de fazer outros métodos avaliativos para nota, tá? Então, eu vou somando as atividades que eu vou passando para vocês e todas essas atividades, depois elas serão somadas para compor a AC2, porque é o que eu fiz na AC1, né? Então, vocês fizeram 2 atividades, e aí eu coloquei como a AC1, a AC2 vai ser a mesma coisa. Então, eu vou enviando as atividades, vocês vão fazendo. Lógico, agora eu vou começar a corrigir com mais carinho, tá? E aí aí depois eu lanço tudo como AC2, mesmo havendo a avaliação, tá? Então, a nota de avaliação, mais nota das atividades que vão desenvolvendo. Por isso que eu não dou nota ainda. Tá. E pela plataforma lá pela cronograma da Drummond, algumas provas já vão começar, na verdade, algumas provas não, as provas já seriam na semana que vem. Sim. Vai continuar esse calendário ou não? Então, até o momento eu não recebi nenhuma posição ainda em relação à AC2. Eu só sei que o TIL, vocês terão prazo para entregar até o final de maio, mas que pode ser estendido, e que a regimental vai ser lá no final de junho. Né? Essa é a posição que eu tenho até agora. Tá? Mas essas coisas a gente sabe que pode ir mudando, depois o Eduardo ele vai posicionando a gente. Tá. Alguma outra dúvida? Gente, assim... professora. Sim. O Sandro. Oi. Sim, fala. A respeito do trabalho, o artigo ele está no EAD ou é um artigo que a gente vai pesquisar fora do EAD que a gente está fazendo? O colágeno, aquela atividade do colágeno é fora, isso. Tá? Então, assim, eu não pus nenhum artigo lá, eu só coloquei uma informação. Só o tema, né? Isso, só coloquei o tema. Aí vocês vão lá, vão ver se isso é verídico ou não. Né? Aí, se não é, o que vocês acham? Tá? E conforme vocês forem encontrando, baseado no que vocês forem encontrando, vocês produzam um texto e me mandem. Tudo bem. Tá? Dependendo aí, tô vendo bastante gente aqui, ó, já dá para fazer uns pares aqui. Né? Então, assim... Professora, é para dia 18 de maio, né? A C2? Não, esse trabalho é para o dia 18 de maio, né? A entrega, né? É dia 18? Eu não me recordo muito bem. É dia 18, isso mesmo.
Como hoje, assim, eu tinha dado 3 semanas, né? Mas eu acho que até dia 18 vocês conseguem ter algum resultado. Mas eu vou estender até dia 25. Gente, por mais que às vezes eu pareça dura, pareça rígida, gente, conversa. Tudo é questão de conversa, eu acho, sabe? Conversado, nada sai caro, né? Então, assim, toda vez que vocês tiverem algum problema, fiquem à vontade para me comunicar. Alguma outra questão? Não, tranquilo. Professora, só para fazer as duplas aí, assim, o tio, eu vou fazer com mais 2 pessoas, né? Eu sou o único, vai ter um trio, né? Então eu decidi fazer com eles também o seu trabalho, tá? Nós vamos manter o trio e fazer o seu trabalho também, tá? Tá. Eu só preciso saber quem é o grupo do tio para eu conversar, tá? Eu queria conversar agora também, depois da aula, a gente já conversa, faz uns 5, 10 minutinhos de conversa, e a gente decidir o que vai ser. Certo? Alguma dúvida? Não, cortou, professora, para decidir o quê? Eu queria conversar com o pessoal que eu vou orientar, eu nem sei quem que eu vou orientar, mas... Ah, tá, não. Então tá bom. Eu vou ser orientado pelo professor Eduardo, tá? É só com quem a senhora vai orientar, então, a conversa? Isso, só com quem eu vou orientar. Vou pedir para a Rosalind passar o meu contato. A princípio, professora, pela distribuição, até a hora que eu me mantive no grupo, sim, junto com o Erivelton, eu não copiei assim nenhuma indicação para a senhora orientar. Agora eu posso jogar no grupo depois aqui com do WhatsApp da sala para saber se alguém vai receber a orientação da senhora, mas a princípio os nomes que eu tinha visto ele passando foi do professor Eduardo, do Deberson e dele. Não sei, mas eu recebi... Oi. Sandro, eu Sim. vou fazer Sim, tô escutando. com a senhora. Vou fazer com a então senhora. Foi separado. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, eu vou desconectar. Eu também, professora. Carlos, vou fazer com a senhora. Ah, legal. Então eu vou fazer assim, eu vou desconectar e vou abrir um link e vou pedir para... apesar que o pessoal pode sair, a gente pode ficar aqui ainda, né? É mais fácil. Não, faz o seguinte, melhor fazer o seguinte. Eu vou abrir outro link, tá? Porque aqui tá gravado pra gente jogar lá no SAP. Certo? Tá bom. Então tá bom, professora. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, professora. pessoal. Boa noite a todos. Descanse. Boa noite. Oi.